fazendo umas contas rapidamente aqui, já que hoje o programa virou uma aula de matemática, né? De estatística, de matemática. Então eu andei fazendo umas contas aqui mais rápido, porque eu tô no ar, não dá para eu ficar aqui examinando tudo. Por que isso vai ser um desastre se o Flamengo empatar hoje? Porque ele vai depender de uma derrota da LDU em casa para o Central Córdoba na última rodada. Eu acho que situação de jogo, se o Flamengo fizer amanhã, a gente falando aqui, o Flamengo ganhou de 1-0 da LDU. Eu não vou fazer cara feia. Ganhou de 1-0. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa. E agora vamos acompanhar as últimas repercussões, uma análise completa desse Flamengo e LDU e Flamengo. Na tela vocês conseguem ver aqui, ó, as situações do grupo, a classificação. Em primeiro lugar, tem o Central Córdoba, que venceu o Tátira, foi a 11. Em segundo, LDU com 8 pontos. Em terceiro, Mengão com 5 pontos. Em quarto, Tátira sem nenhum pontinho, perdeu todos os jogos até então. LDU e Flamengo jogam hoje, né? Córdoba tem 5 jogos, Tátira também 5, LDU e Flamengo 4. Se o Mengão vencer LDU, tem que vencer LDU, vai a 8, certo? Última rodada chega lá com a LDU enfrentando o Córdoba na altitude, ou seja, LDU mandante, Flamengo pega o Tátira no Maracanã. Flamengo 8, LDU 8, Tátira 11, Córdoba 11. LDU vence o Central Córdoba, já que a gente estará em casa, né? O Flamengo vence bem o Tátira, o Flamengo pode até passar em primeiro no grupo. Ou seja, não é o fim dos tempos. O negócio é vencer a LDU hoje para chegar a esses 8, né? Se não vencer, aí é voltar para casa, todo mundo triste. Amanhã é só tristeza aqui, porém, tomara que não seja assim, né? O Flamengo vai vencer, creio eu, hoje. Tem que vencer até bem para poder chegar muito confiante na última rodada. Vence ali o Tátira tranquilamente e classifica sem maiores dificuldades. As últimas informações a partir de agora, muitas notícias, uma bela análise completa, é o que vamos ver no vídeo de hoje. O link da ESPN estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Vamos ter aí em torno de 60 mil rubro-negros empurrando o time para um jogo que é uma verdadeira decisão no grupo C, quinta rodada, Flamengo e LDU do Equador, 21h30. Nesse momento o Flamengo não estaria classificado, está em terceiro lugar com 5 pontos ganhos, a LDU tem 3 pontos a mais com 8 e já praticamente classificado, mas não matematicamente, Central Córdoba da Argentina tem 11 pontos ganhos. Pode até ter um tríplice empate, né? E os 3 na última rodada decidirem tudo no saldo de gols. A situação é complicada. No jogo do turno, terceira rodada, 22 de abril lá em Quito, quase 3 mil metros de altitude, houve um empate em 0-0. Se o Flamengo perder hoje, estará eliminado precocemente da Libertadores da América. Se ele empatar, então vai ficar numa situação difícil, porque vai ter que depender, claro, da última rodada ele vai ganhar do Deportivo Tátira, que é um time muito fraco, não pontuou ainda, o time venezuelano, mas vai ficar dependendo de um resultado no último jogo, né? No caso, a LDU teria que perder em casa para o Central Córdoba, que é um pouco complicado também. E pode ter esse tríplice empate. O ideal é que o Flamengo vença hoje por 2 gols de diferença, ele já passa para a segunda colocação, ultrapassa a LDU, e aí na última rodada, ele fazendo um bom placar, ele estará classificado para a fase de mata-mata, as oitavas de final. Hoje o Felipe Luiz não tem alguns jogadores, 2 volantes, o titular e o reserva, estão lesionados, contusão muscular na coxa direita, os 2, Eric Pulgar e o Alan, deve jogar o Everton Araújo. Tem a volta do Wesley, que ficou no banco, foi preservado no jogo contra o Bahia. Quem jogou foi o Varela, hoje volta o Wesley. E tem o Plata, que está fora com a lesão no joelho. Para terminar, como eu prometi, vamos então à provável escalação no Fluminense com algumas dúvidas. Rossi no gol, o Wesley na lateral direita, a zaga de área com Léo Ortiz garantido, e uma dúvida, Léo Pereira ou Danilo, e o Alexandro completando a defesa. O meio de campo com o Everton Araújo deve começar jogando, De La Cruz volta de suspensão no Campeonato Brasileiro, Gerson e Arrascaeta. E na frente, aí temos uma dúvida na dupla de ataque. Deve começar jogando o Bruno Henrique, e ficaria uma vaga para o Michael, Juninho e Pedro. O Pedro deve começar no banco de reservas e entrar no decorrer do jogo. Promessa cumprida, então, do Cícero Melo pra gente. Obrigada, viu, Cicão? Trazendo todos os cenários aí pro Flamengo. E o Cícero disse que seria interessante pro Flamengo fazer 2 gols ou mais, né, de diferença hoje. A verdade é que na Libertadores ele tem mais dificuldade de fazer, então, esses gols. As médias do ataque do Flamengo em 2025 sem o estadual. Na Libertadores as médias são menores em tudo, né? Em gols, em finalizações certas e também em grandes chances. Nas outras competições, né? Em Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, ele consegue. O Cicão fica com a gente aqui também para participar do papo.
É difícil imaginar o Flamengo fazer 2 gols no Maracanã hoje? É isso que a gente está esperando do rubro-negro? É o mínimo. Deixa eu só confirmar aqui, Bruno. Foi 1-0 no Tátira fora. Foi um empate com a LDU, 0-0. Isso, empate. 0-0. Ah, foi 0-0 com a LDU? 0-0. Ah. Tá. Não, mas é o mínimo fazer 2 gols hoje? Não, uma vitória tá O bom. Flamengo tem que ganhar. O Flamengo tem que ganhar. 1-0, Jailson. Que 1-0 que, Bruno? Não resolve a vida, não? Não. Resolve. Tem que ganhar sim. Da mesma forma que a gente está falando do Bahia, de ter derrapado contra o Nacional em casa, foi o Flamengo ter perdido pro Central Córdoba em casa. Foi. Sim, foi. Porque o empate contra ele deu fora, ok? Chegou a ser um 2-0. Exatamente. A vitória lá contra o Tátira fora, mesmo que seja fora, ok também. Sim. Mas você não Até o empate com a LDU fora, acho que essa Sim, tá até na conta, isso, né? ok. Mas o fato de, na última rodada, ser o Tátira, isso não tira um pouquinho a pressão? Mas a questão é que do jogo de hoje, o desespero? Não tira, porque se perder hoje está eliminado, né? Sim. Então não tira a pressão, hoje é final, mas é o jogo mais importante do ano. Não, é que nessa questão do saldo... Mas o Tátira é o saco de pancadas do grupo. Então, mas é que pensando nessa questão do saldo, talvez não tenha essa obrigação de hoje golear. Depende do minuto do jogo. Entendi. Eu te entendi, mas depende do minuto do jogo. Se tiver lá 85 minutos, 0-0, Entendi. aí 1-0... 1-0 é goleada. Explosão no Maracanã. Explosão, loucura. amém e tudo mais. Como foi o gol do Arthur ontem? Isso aí. Então, eu só Ou o gol de empate do São Paulo ontem, naquela condição do jogo. A minha ponderação é... A LDU é bem diferente do Tátira. Sim. Sim. Se você se desorganizar em algum momento tentando fazer placar... Vai tomar. Exato. Entendi. Você tem que ter organização defensiva. Já para semana que vem, não, né? Na última semana do mês. Você já sabe, todo mundo pagou as contas aí, Tátira, LDU, Córdoba, como é que tá? Tudo em dia? Eu vou ter que fazer goleada. É diferente de você encarar a LDU e de encarar o Tátira. A LDU é um grande do continente, né, gente? Sim, não, mas é um grande do continente. É um time que a gente... Eu acho que situação de jogo, se o Flamengo fizer amanhã, a gente falando aqui, o Flamengo ganhou de 1-0 da LDU. Eu não vou fazer cara feia. Ganhou de 1-0. Eu lembro que agora, se ganhar de 1-0 do Tátira, eu vou falar que não, né? Você precisa ganhar. Se precisa ganhar bem, você não pode ganhar de 1-0 do Tátira. Foi há 1 ou 2 anos, quando o São Paulo enfrentou... São Paulo e LDU, não foi? Na Sul-Americana? E eu lembro que teve um comentário nesse sentido. Se desorganizar no Morumbi, a LDU vai saber como aproveitar. Sim. E talvez ainda fosse até a LDU do Zubeldia. Pode ser. E aproveitou. A LDU do Zubeldia é campeão da Sul-Americana, contra o Fortaleza. Era o Zubeldia o técnico. Não é qualquer adversário. E tem um perigo que, assim, às vezes a gente está falando aqui de todos os cenários, vai ser 3-0 pro Flamengo, 8-0 contra o Tátira e tá tudo resolvido. É um cenário possível. Mas a verdade é que esse resultado de hoje é muito importante, porque a gente sabe que quando o time tem que golear, dá ansiedade. É mais difícil, A bola bate no travessão, na cabeça, nas costas, no ombro. E a Libertadores tá difícil pro Flamengo. Copa do Brasil, Marra. É o Flamengo e o time Júnior, Mirim, lá do interior de Minas Gerais, que joga bola uma vez no ano, empata e consegue levar o jogo para os pênaltis. Não é porque o jogo, necessariamente, na última rodada é fácil que você tem garantida a goleada. Quantas vezes a gente vê esse tipo de chatura em competição? Então, a tensão desse jogo, para mim, é isso. É 1-0, tô bem, tô fechado. Hoje contra a LDU. Contra a LDU. Porque eu não quero correr o risco de ficar desesperado pro... Não, tem que ganhar. Tem que ganhar. ganhar. É isso que a gente tá falando, porque se for qualquer... Enfim, se perder, tá eliminado, tá fora e tudo mais. Mas, você já fez 1-0, vai trabalhar para fazer o 2. Claro, não vai ficar gastando bola lá na defesa. Então, mas esse que está sendo o problema do Flamengo na Libertadores. O Flamengo, além de perder muitas chances, o Flamengo, pelo menos é o que me parece, é que fica circulando a bola de um lado para o outro, toquinho, aí não tem finalização, e aí você não marca o gol. Você tem que chutar um pouco mais pro gol. E tem a sensação que me passa de assistindo ali aos jogos é do seguinte, a equipe parece que a qualquer momento vai fazer o gol. Aquela tranquilidade, Que ela acha que a qualquer momento vai fazer o gol. Que acha que a qualquer... E tudo bem, 90 minutos, é tempo pra caramba, depende. Então, mas talvez isso tenha prejudicado o time nesses 2 jogos de Libertadores. Sim. Contra o Córdoba, quando até rodou ali alguns jogadores, e talvez contra o... Qual foi o último jogo? LDU. Ele sofreu um empate? Não, a LDU foi 0-0.
O Central Córdoba. O último jogo foi o Isso, Córdoba. Foi o Córdoba. Isso. Gol do Arrascaeta Gol do no Arrascaeta. início. Depois foi um empate. E depois ele Depois um toma. empate. Então, mas hoje a mobilização não é diferente? Deveria que Você ser. diz que é dos jogadores Mas ou eu dos já- Dos jogadores. Mas eu já dos acho jogadores. que contra o... Mas contra o- contra o Córdoba já estava muito... Já estava mobilizado. Já. Mas aí faltou perna no segundo tempo? Porque aí, se faltou perna no segundo tempo, se faltou perna no segundo tempo contra o Bahia, você não vai recuperar a perna assim rápido em uma semana. É um alerta para hoje também. E tá sem o Pulgar, né? Como o Cícero já destacou, né? Que é um Os jogador principais jogadores do time. muito importante. Qual que é a dúvida, ô Cícero? Repete pra gente aqui também do setor ofensivo, porque a gente tá falando exatamente da necessidade do Flamengo de fazer gols. Quem que tá sendo cotado aí pra ser o ataque do Flamengo? Qual tá sendo, né, o cotado? Olha, só relembrando aqui, sem o Pulgar e sem o Alan, deve jogar o Everton Araújo. De La Cruz está voltando, suspensão no Campeonato Brasileiro. O ataque está totalmente indefinido, porque você tem 4 jogadores para escolher 2. Pelo que eu pude apurar, o Bruno Henrique está garantido. Ficaria uma vaga para o Michael, Juninho ou Pedro. A tendência é que o Pedro comece no banco. Então ficaria essa dúvida entre o Michael e o Juninho ao lado do Bruno Henrique, pelo menos para início de jogo. Agora eu tive que fazer umas contas rapidamente aqui, já que hoje o programa virou uma aula de matemática, né? De estatística, de matemática. Então eu andei fazendo umas contas aqui mais rápido, porque eu estou no ar, não dá para ficar aqui examinando tudo. Por que isso vai ser um desastre se o Flamengo empatar hoje? Porque ele vai depender de uma derrota da LDU em casa para o Central Córdoba na última rodada. O Flamengo, claro, vai pegar o Deportivo Táchira, terá que vencer se a LDU perder por 1 gol de diferença na última rodada. O Flamengo terá que vencer no mínimo por 3 gols de diferença. Aí todo mundo vai dizer, mas o Táchira dá para você golear 3-0, 4-0. Mas uma coisa é você, num jogo que não precisa de saldo de gols, de placar, você fazer 3, 4, 5, você está jogando descontraído. Outra coisa é você ter a obrigação de ter que ganhar por 3 gols de diferença, toma um gol, tem que fazer 4, aí é muito complicado. Então hoje, pelo menos a vitória é fundamental para no último jogo o Flamengo, mesmo que o Flamengo ganhe só de 1 gol de diferença hoje, 1-0, 2-1, 3-2, ele poder depois jogar com tranquilidade para golear o Deportivo Táchira. Ao contrário de que se ele empatar hoje, ele vai ficar numa obrigação, vai ser um caldeirão, isso aqui é torcida pressionando o jogo inteiro. É isso. E aí os outros 2 ali de cima podem... O empate ficaria bom para os 2 na última rodada, não ficaria? Ficaria. Se o Sim. Flamengo Você falou que empatar hoje, tá. né, se hoje o jogo terminar empatado, Você diz LDU e Central Córdoba. LDU e Central Claro. Córdoba com um empate classifica os 2. Sim. Esse é um Não outro pode perigo. afastar essa... Porque é isso, o Central Córdoba tem 11. Olha lá, LDU tá aqui tem... embaixo. Vai pra Legal. 10, vai pra 10. Eu tô vendo saldo também, mas tá LDU tudo vai certo. pra 10 e o Flamengo morre com 8. Não, com 9. Com 7. Não, É, se com 9, com empatar. 9. Se empatar. É que porque aí a LDU vai iria ter pra 9 9 também, e o Flamengo e se eles iria... empatarem, eles não, vão a iria pro 10. saldo, não é isso? O Central Córdoba... Então fica claro pro Flamengo que hoje é uma final. Enfrentar a LDU no Maracanã é uma grande final, onde o Flamengo tem que vencer ou vencer, não tem outra possibilidade. Não existe, o Flamengo empatou, ainda tá vivo para a última rodada, esqueçam. Se o Flamengo não vencer a LDU hoje, já era. Não esperem que o Central Córdoba vá lá na altitude, vá dar a vida para ganhar, para ficar em primeiro no grupo, não vai. Para eles classificar em segundo, não interessa. O importante é o Central Córdoba classificar, porque era o time fraco, né? Que nem, teoricamente, quando começou, não era um dos favoritos, né? A vencer ali, a pelo menos classificar. Então fica o grupo assim, ó. O Flamengo tá com 5, vence a LDU, empata com 8, certo? Córdoba jogou com Táchira, Táchira nenhum ponto, Córdoba 11. Última rodada, Flamengo e Táchira. Flamengo vence, chega a 11. Última rodada, LDU vence o Central Córdoba, também chega a 11. LDU classifica e o Flamengo também classifica, dependendo do saldo de gols ali, como tá aí na tela, né? Vocês podem pausar depois e ver com calma. O Flamengo passa até em primeiro no grupo, então é vencer a LDU hoje, primeiro passo. Depois goleia o Táchira, ou vence muito bem o Táchira, aí classifica sem maiores dificuldades, só depende dele. E o lado bom do Flamengo é que, diferentemente de muitos clubes, no caso do Corinthians na Sul-Americana, por exemplo, os últimos 2 jogos serão fora de casa. Contra o Racing do Uruguai e contra o Huracan, fora de casa, por exemplo. Então,
jogar fora de casa 2 jogos decisivos, tendo que vencer os 2 é mais difícil. Flamengo não. 2 no Maracanã, gente. Pelo amor de Deus. Se não ganhar da LDU hoje, já esqueçam. Amanhã é só tristeza aqui, muitas notícias de lamentações, né? Mas porém, tem tudo pra vencer bem a LDU e vencer ainda melhor o Tátira na última rodada. Daqui a pouco voltaremos com mais informações, muitas notícias sobre o Mengão no dia de hoje. Até logo mais. Valeu!